Fala, galera! Então, vamos começar mais uma aula, né? É, Dando continuidade ao assunto de agropecuária, nós vamos tratar agora da transformação que o setor agropecuário, ou seja, né, a agricultura e a pecuária, causam ao campo, beleza? Então, vamos dar início. Bem, ai, preguiça. Qual o assunto de hoje? Qual o tema de hoje? Desmatamento para a criação, o assunto no caso, né? O desmatamento para a criação de animais, os danos ambientais que isso vai causar ao campo e a transformação no ambiente e na paisagem por meio da agricultura e da pecuária. Beleza? Lembrando que agricultura e pecuária, que seria agricultura, plantações, e a pecuária, criação de animais, são extremamente importantes para nós seres humanos. Porém, precisamos prestar atenção em alguns fatores, tá? Que poderiam causar menos danos ambientais. Então, aprendendo, todo mundo, a galerinha aí, lembrando que essa é uma aula, né, destinada para o pessoal do sexto ano, mas que serve para todo mundo. Então, por isso que tem uma linguagem mais simples, né? Lembrando que, mais uma vez, é importante a criação de animais e a criação e a plantação. Animais, a criação de animais e a plantação. Porém, é importante dar atenção a algumas coisas, porque causa muito dano a alguns tipos de cultivo e alguns tipos de criação. Então vamos lá. Desmatamento para a criação de animais. Pessoal, a pecuária bovina, ou seja, a criação de gado, é a atividade produtiva que tem a maior extensão no Brasil. A maior quantidade de terras utilizada para criação de animais é para a criação de boi, de gado, beleza? Então, a criação de gado supera de longe tudo, certo? A maior área de pastagem é para gado. Então, as áreas de pastagem utilizadas no Brasil, elas chegam a ocupar, não só para gado, de pastagem no geral, chegam a ocupar 38,8% das terras do Brasil. Então, veja só, 30, quase 40% das terras do Brasil são ocupadas para a criação de animais. Então, essas pastagens, quando eles pegam uma terra para criar animais, os esses fazendeiros, eles derrubam a floresta nativa. Que floresta? Pode ser o cerrado, pode ser a caatinga, pode ser a Mata Atlântica, pode ser a floresta amazônica. Todos os biomas que existem no Brasil, eles sofrem com esse problema. Então eles vão lá, derrubam toda a vegetação nativa, original, e colocam ali capim. E aí eles colocam o boi para se alimentar disso. Só que esse capim, ele não exerce o papel, a função que aquela vegetação natural exercia, beleza? Então, ele não vai alimentar os insetos que existem ali, o capim não vai alimentar os animais que existiam ali, né? As raposas, o tatu, entre outros animais que viviam naquele ambiente. Então, os pássaros, então acaba sendo prejudicial. Tá? Então, repetindo, 38%, 40% praticamente das terras do Brasil são utilizadas para criação de animais, pecuária, beleza? Entenderam? Certo. Então, para se desenvolver essas pastagens, o pasto para esses animais, é preciso derrubar o bioma, a vegetação nativa, beleza? Geralmente é isso que anda acontecendo. Então, vamos lá. Lembrando, o que é pasto? Pasto seria aquele capim, o gramado que é plantado para que o animal coma. Tá? E o que é bioma, professor? Bem, para alguns que talvez tenham dúvidas, bioma é um conjunto de plantas. Plantas e animais ali adaptados a um certo lugar. Então, você tem animais e plantas adaptados a um ambiente, e esse ambiente ele tem clima, relevo e outras características físicas específicas. Como assim? Vamos lá. É um conjunto de plantas e animais, mais uma vez, que são adaptados a certo local devido ao clima, devido ao relevo, devido ao solo daquele ambiente. Por exemplo, a floresta amazônica, ela só existe porque existe um clima muito úmido, existe um solo pobre
e existe um relevo baixo. Então, por conta de ser uma área plana, baixa, próxima ao nível do mar, uma área com um clima equatorial, extremamente chuvoso, existe a formação da floresta amazônica. O cerrado só existe porque tem solos profundos. É uma região, é uma vegetação adaptada a um período de seca e a um período de chuva. E o solo, por ser profundo, a água infiltra, vai até lá embaixo. Então, essa água, como está muito funda, ela não evapora com calor. E aí, as plantas elas colocam raízes que vão até lá no fundo. Então, veja, nesse caso, o cerrado é uma outra característica de clima, beleza? E outra característica de solo, que gera um bioma com animais, com vegetação específica dali. Então, tudo isso é um bioma, beleza? Então, bioma seria esse conjunto de plantas, animais, aliado a, vinculado, ligado às características físicas, né, naturais de um lugar, beleza? Então, se você destrói, se você tira um ambiente, se você tira a vegetação daquele ambiente e coloca uma vegetação que não é dali, ou seja, não é uma plantação, vai gerar certa interferência, vai gerar certo problema. Mas dependendo do tamanho da área e da forma como você vai fazer, você pode diminuir esses problemas que vai ser gerado naquele ambiente, beleza? Então se liga. Essas áreas elas acabaram sendo, né, desmatadas para dar lugar a plantações e a criação de animais, principalmente, como mencionei, o gado. Então, as atividades extrativistas, agrícolas e pecuárias são muito importantes para o desenvolvimento do país. Não é inegável. Todos nós precisamos alimentar. Então, nós precisamos criar e cultivar. E para isso precisamos desmatar, às vezes, algumas áreas para se fazer isso. Porém, há jeito para tudo na vida, né? Então, a pergunta é, o que é extrativismo, né? Só uma revisãozinha rápida. O extrativismo é o quê? A agricultura a gente já sabe, pecuária a gente já sabe, extrativismo também. Primeiras aulas aí, dessa sequência, a gente aprendeu isso. Extrativismo é coleta, sementes, frutos, raízes, caça, pesca, se encaixa como atividade extrativista, e mineração. Então, isso é extrativismo, beleza? É retirar recursos da natureza. Mas não é o recurso que você plantou, beleza? Então, porém, esse nível de desmatamento causa danos significativos ao funcionamento dos ecossistemas, como eu mencionei. Então, se você pega uma área muito grande, planta muito grande, vai gerar um dano ali. Então, como é que a gente vai resolver isso? Bem, vamos aprender mais. Esses danos, como eu deixei em destaque aí, né? Danos significativos ao ecossistema. A gente entendeu o que é um bioma, mas o que é um ecossistema? Dentro daquele bioma, onde tem animais, plantas, em um certo tipo de clima, com um certo tipo de relevo e solo, aqueles seres vivem juntos em harmonia. Aquilo ali é o bioma. Mas as relações que existem entre esses seres é chamado de ecossistema. Como assim? Vamos lá. As relações que existem entre os seres que vivem naquele lugar, a forma como eles lidam um com o outro é chamado de ecossistema, beleza? Então, as relações que os seres vivos possuem entre eles e com o ambiente. Então, vamos entender isso daí melhor. Vejam só esse exemplozinho para a gente entender o que é um ecossistema. A gente tem aqui plantas do fundo do rio ou do lago. Aí a gente tem um caramujo que come essas plantas, certo? Tem um lambari, que é esse peixinho aí, que come o caramujo. E tem um peixe maior que come o lambari. E aí tem os pássaros, como essa garça. A garça come esse peixe maior. Perfeito. Então a gente tem um ciclo perfeito aqui. A garça vai ter o que comer, o peixe maior vai ter o que comer, o caramujo vai ter o que comer. E o lambari também. Perfeito? Ótimo. Aí vamos lá. Tem um agricultor aí do lado que começou a plantar. E aí o veneno da plantação corre para esse rio. E o veneno da plantação matou essa planta do fundo do rio. Não tem mais plantas no rio, porque o veneno está matando as plantinhas da água. Todos esses bichos aí vão viver? Não. Porque os caramujos vão morrer. Se os caramujos morrer, o lambari também morre porque ele não vai ter o que comer.
Se isso acontecer, o peixe maior também não vai conseguir viver. Tá entendendo como tá tudo ligado aí? Do mesmo jeito, vamos lá. Eu vou mudar as coisas aqui. Então começou o veneno, ou alguém começou a pescar nesse rio e começou a pescar os lambarizinhos aí. Ou começou a criar alguma coisa que matou os lambaris. Então o caramujo vai crescer muito, vai virar uma praga. Porque não tem um lambari que come o caramujo. E o caramujo vai matar todas as plantinhas do fundo do rio. Porque tem caramujo demais. Então vai gerar uma praga, vai matar um outro tipo de vegetação e pronto. Matou tudo. E aí só vai sobrar os peixes maiores. E então desequilibrou as coisas. Estão entendendo? Então é isso que acontece. O ser humano, às vezes, quando ele coloca, né, uma plantação ou uma criação de animal, se ele não tomar cuidado, ele pode desequilibrar um ambiente, um sistema que existe ali, o ecossistema, que é essa ligação entre os seres vivos daquele lugar. Beleza? Entenderam isso? Anota isso daí. Então, alguns desses danos, vamos entender, alguns danos que são causados pela agricultura e pela pecuária, mas eu vou repetir uma coisa. A agricultura e pecuária é importantíssima para nós, seres humanos. Precisamos, mas a gente tem que ter cuidado com como a gente vai criar e como a gente vai cultivar, como a gente vai plantar. Porque é isso que tá. Não podemos fazer as coisas de todo jeito. A gente precisa fazer as coisas bem feitas. Mas infelizmente o ser humano hoje, ele se preocupa em ganhar dinheiro, ele se preocupa em fazer de todo jeito e ele só quer ganhar. Então o problema é esse, é que o ser humano só quer ganhar, só quer lucrar. Mas aí ele acaba lucrando com a área, causa dano ali, vai para outra área e pronto, acabou. Ou às vezes recebe uma multa, não paga a multa e pronto, acabou. Então é isso que anda acontecendo muito nas áreas rurais. Então olha para isso daqui. Isso daqui é um dos danos, então vão anotando aí, hein? Um dos danos ambientais, que é causado por conta da agricultura ou pecuária, é a erosão. Isso aqui se chama ravina. Anotem isso daí. Eu acho que todo mundo já deve ter visto isso ocorrer em algum lugar aí, né? Na sua redondeza, perto da sua casa. Olha só, a água da chuva passa e começa a arranhar a terra, começa a retirar do solo essa camada principal aí de terra. Agora, por que isso acontece? Porque simplesmente foi retirado toda a vegetação natural daqui de cima. Isso aqui, ó, do lado já é capim que foi plantado. Mas o capim também contribui para isso às vezes, viu? Porque o capim é uma vegetação muito rala, muito baixinha. Então, se for uma área inclinada como essa de ladeira, o que acontece? Toda a vegetação, como foi retirada, quando chover, a água da chuva vai levar a terra. Então isso não pode acontecer. Se não for feito nada, sabe o que vai acontecer? Anota aí, o primeiro dano ambiental causado, né, pela retirada da vegetação, ó, danos ambientais no campo, na área da agrícola, viu? Então é difícil às vezes a gente achar isso na internet por aí. Quais são os danos causados no campo, na área da agricultura, na área da pecuária, no campo em geral? Quais são? Primeiro dano, anota aí, erosão. Então, vou continuar. Olha só, se você não fizer nada, olha o que é que vai acontecer. Isso daí. E aí? Aí você passa de uma ravina, aquela palavra lá, né? O outro era ravina. Esse daqui é uma ravina maior, né? O pai, por assim dizer. Então esse daqui se torna uma vossoroca. Beleza? É quando ela cavou isso aqui tudinho. Olha a água aqui passando aqui embaixo. Então, olha o que tem aqui? Capim. Capim. Bragado. Então, eles retiraram a vegetação que está aqui, ó. Tem uma vegetação nativa de floresta. E fez isso. Ah, professor, então quer dizer que ninguém pode criar? Pode sim, só que precisa ter cuidados, os cuidados corretos. Porque como é que eu vou recuperar uma área como essa agora? Como é que eu vou recuperar isso aqui? Quanto de pastagem ele não perdeu aqui? Se fosse uma área de agricultura, de plantação, quanto ele não tinha perdido de terra aqui para poder plantar? Porque essa terra aqui vai começar a ceder para aqui para dentro. Então, lembre-se, a camada de fértil do solo é essa primeira aqui, ó.
Então ele perdeu toda a parte fértil aí do solo, que era bom para cultivar a planta, né? Para cultivar comida. Entenderam? Então olha só o dano que foi causado, beleza? Por falta de cuidado. Então, passando. Assoreamento do rio. O que é isso? Anota aí. Mais um dano ambiental. Assoreamento do rio. O que é isso? Eu teria vegetação. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Eu teria a vegetação da margem do rio. Aqui tem vegetação. Então, o que acontece? A terra que está na margem aqui, ela vai escorrer para dentro do rio. Escorreu para dentro do rio, né, o lixo também contribui para isso. Aí o rio vai ficar mais o quê? Mais raso. Então, quando for na cheia do rio, ao invés do rio ficar nesse nível aqui, o rio vai subir para esse nível ou para esse nível. E aí? As casas que tiverem aqui na margem do rio, o que, é que vai acontecer com elas? Simplesmente porque as pessoas não entenderam que não pode jogar lixo e que tem que deixar a margem do rio com vegetação. Então, às vezes, nas áreas de agricultura e de criação de gado, pode acontecer de retirar essa vegetação ou deixar muito pouca vegetação aqui. E aí causa isso daí. Um problema, né, não? Então, entenderam, né? Perfeito, anota aí. Qual outro problema ambiental? Assoreamento do rio. E o que é assoreamento do rio? É a entrada de areia, de terra, para dentro do rio. Acontece por quê? Por conta da retirada da vegetação das margens ou das laterais do rio. Anotem isso, não esqueçam. Isso que eu acabei de dizer. Beleza? Não anotou? Volta aí o vídeo. Perfeito. Agora vamos para o próximo. Olha só para um exemplo disso, né? Que aconteceu na margem de uma estrada. Terrível. Ó, quase não tem vegetação aqui na margem, tá vendo? Olha o resultado. Terra caindo dentro do rio. Horrível. Outro problema, empobrecimento do solo. O que seria isso? Você tem minhoquinhas e as minhoquinhas elas fazem cocôzinho. Mas o cocôzinho da minhoquinha é saudável para o solo. Vira adubo. Do mesmo jeito, as formiguinhas que vão entrando ali no solo, elas também fazem um grande papel. Então, elas fazem com que crie túneis no solo e a raiz da planta ela consegue entrar mais para baixo e ela consegue sugar melhor os nutrientes. Então, tanto as formigas, quanto as minhoquinhas, quanto todos os outros seres que vivem dentro dessa terra, eles vão melhorar a fertilidade desse solo. Beleza? Então, se você for até fazer aí uma horta, bota um capinzinho seco por cima, tá? Porque isso daí vai melhorar a tua terra, né? Deixa que os bichinhos vivam ali embaixo, que eles vão, ó, nutrindo esse solo, vão se alimentando da matéria orgânica e vão fazendo cocôzinho, por assim dizer. E esse cocôzinho das plantas, dos bichinhos ali, se torna, ó, extremamente fértil para as plantas. Entenderam? Aí vamos lá. O que seria o empobrecimento do solo? Dependendo do que eu fizer, quando eu tirar a vegetação e botar bichos para viver ali, né, cabras, bois, outros bichos, dependendo da forma como eu vou cuidar, eu vou causar um empobrecimento do solo. Ou seja, eu vou tirar a vegetação que estava aqui em cima e esses bichos que vivem no solo, eles não vão mais viver ali. Então, o solo vai ficar pobre. Por quê? Porque eu estou matando os micro seres que vivem no solo. Beleza? Então, é isso daí a resposta. E, além disso, eu estou tirando a matéria orgânica que estava aqui em cima, acumulada. Note isso também. Beleza? Então, isso é o empobrecimento do solo. Naquela lá que a gente viu, aquela terra lá, né? Que estava escorrendo a água. A primeira, que estava, né? As ravinas, aquelas rachaduras. Aquilo ali, aquele solo, tem matéria orgânica por cima? Restos de folhas, de vegetação? Não tem. Ali você imagina, formigueiros ali, minhocas ali? Também não. Então é um solo pobre, beleza? A fertilidade dele foi embora. Então vamos lá. Olha só aqui, mais uma vez. Então, quando você vem aqui e tira a vegetação daqui de cima, como as árvores e tal, essa camada aqui, ó, de folha, de galho, de coisa morta, né? Cogumelos aqui, isso vai embora. Então, isso daqui é perfeito, porque os bichinhos, ó, as baratinhas, os tatuzinhos, as minhoquinhas e tal, elas estão aqui fazendo a decomposição. As bactérias, como está aqui, os fungos, eles vão se alimentar disso e vão
destruir isso. E aqui, ó, tá vendo que a gente tá vendo que é mais escuro? Pronto, esse solo mais escuro tá fértil. Se eu tirar a vegetação daqui de cima, isso aqui vai embora, beleza? E isso aqui contribui, como as minhoquinhas e as formigas fazem túneis, para que a água ela escorra mais facilmente para dentro do solo. Então, isso, se eu destruir isso, eu estou empobrecendo o solo, beleza? Então, o que seria empobrecendo o solo? Anota aí, retirada da vegetação nativa, né? A falta de cuidados com o solo faz com que ele perca a camada inicial, que é uma camada fértil, com muitos micro-seres ou com muitos micro-organismos que vão permitir a fertilidade do solo. Pronto, é isso aí. Beleza? Então o solo vai se tornar o quê? Menos fértil e depois de um tempo infértil. Então, o que é que a gente pode fazer, por exemplo? Aí a gente está acabando de aula, hein? Corredores ecológicos. O que seriam corredores ecológicos? É isso aqui, ó. Deixa eu encontrar o botãozinho aqui para anotar. Seriam os corredores ecológicos. Isso aqui, ó. Entre uma plantação e outra, ele fez esse baita corredor aqui, ó. E o que é isso? Ele permitiu, deixou a vegetação nativa aqui. Por quê? Porque os insetos que viviam aqui, né? Os insetos que vivem aqui, eles não vão viver aqui, né? Digamos que aqui é trigo, eles não comem trigo, eles vão se alimentar do que está aqui, das frutas, das sementes. Do mesmo jeito, ele não vive aqui, ele vai viver aqui. Então, os animais, a raposa, o guaxinim, os outros bichos que vivem aqui, que viviam, onde é que eles vão? Vão ver aonde? Os insetos, os grilos, né? As abelhas. Eles não podem viver aqui, então eles vão viver aonde? E aí, galera, ó, por isso que é importante isso aqui, ó. E outra, isso daqui impede aquelas, né, rachaduras que vão causando no solo. Se você fizer várias barreiras como essa aqui, ó, aí ele vai limitando aquele tipo de coisa. Olha a outra aqui, ó, muito bonito, né? E aí os macaquinhos, os saguinhos que vivem aqui, vão continuar a viver tranquilamente, porque eles vão procurar essas áreas. Olha aqui, ó. Isso aqui foi feito em uma estrada. Aqui aí chama de corredor, isso tudo que chama de corredor ecológico. Então, o saguim, a raposa, a preguiça, ao invés dele atravessar a pista e morrer atropelado, ele passa por aqui por cima, por esse corredor verde. E aí ele vem para esse outro lado e não morre. Pronto. Lindo, né? Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui a gente tem uma plantação de eucalipto. Eucalipto, nenhum ser vivo aqui no Brasil se alimenta dele. Então, ele é uma planta, uma árvore que foi trazida de fora, lá da Austrália. Então, o que é que eu faço? Como os bichos não vão viver aqui, eu permito que eles vivam aqui. Então, isso é uma reserva, beleza? Então, é preciso isso para que não cause um dano, um desequilíbrio no ecossistema, um desequilíbrio ambiental, beleza? E o que é ecossistema? Volta o vídeo para revisar. Então, ó, mais um exemplo aqui, ó. Aqui ele permitiu uma grande área verde para que os bichos vivam aqui e ele fez um corredor aqui, ó, tá vendo? Para uma outra grande área verde. Então isso permite que não se cause grandes danos aí ambientais, beleza? Vamos dar outro exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só para isso daqui. Aqui a gente vê o quê? O rio e a gente vê muita vegetação ao redor. Então isso impede que esse rio seja assoreado. E o que é assoreamento? A areia, a terra, o lixo caindo dentro do rio. Beleza? Então, perfeito, né não? São modos e maneiras da gente tornar o lugar mais saudável, sem causar tantos danos. E fica aí para vocês essa atividade. Beleza? Show! Encerramos aqui a nossa auleita.